Pronto, pronto. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Costa, sou monitor aqui pelo PET. E temos aqui o Daniel. Prazer, Daniel. Prazer, meu nome é Daniel, também do PET, tô aí auxiliando, ajudando, Uhum. tamo juntos. Daí tamo eu, né? Essa aqui é a monitoria de programação. A gente não somos monitores mesmo de programação. Pode ser que nesse semestre seja colocado um monitor para programação mesmo, para vocês, para ajudar vocês. Só que ainda vai ter uma reunião, né, para marcar o que cada monitor vai fazer. Por enquanto eu sou um monitor de controle. E tu é qual monitor mesmo? Provavelmente eu vou ficar em Física 1, viu? Vou ficar com vocês. Então, pois é, já é algo muito bom. Bom, só que tipo, aqui a gente está falando mais assim, o curso de programação computacional, ele não é em relação a qualquer programação. Tipo, de vários tipos de linguagens de programação, a que a gente vai estudar vai ser a linguagem C. Alguém já viu a linguagem C, conhece, ou nunca viu? Se puder aí falar alguma coisa, no chat, ou por áudio mesmo, só pra saber mesmo. É. Bom, tá, outra opção mais entrou, beleza. Pois é, linguagem C, assim, que eu mais trabalhei com linguagem C, assim, na vida real mesmo, a gente vai trabalhar no um mini curso de, mini curso não, na cadeira de, é alguma parte de microprocessadores, pronto. Na cadeira de microprocessadores, a gente vai poder estudar, acho que é microprocessadores, é que a gente chama de micro, pois é, que é a cadeira de micro, que a gente chama. Vocês vão usar de verdade o C, assim, usar mesmo, porque aqui a gente não tá, como é que se diz? A gente não tá estudando para alguma coisa, a gente só tá aprendendo a lógica de programação utilizando o C. Assim, como é que mexe no programa e coisa do tipo, né? Isso é mais no. A gente tá, assim, existem várias outras linguagens, mas a gente tá aqui, no caso desse curso, a gente tá usando o C. Vai ser por todo o semestre. Onde a gente utiliza? Como eu já falei, na cadeira de C, que é onde a gente vai mais utilizar. Só que ela é lá para o quinto semestre ou é quarto semestre, eu acho. E também, quem trabalha com Arduino já trabalhou um pouquinho de C, porque o Arduino a base dele é de C, do que eu me lembro. E também, quem já trabalhou com parte de jogos, ou conhece, trabalhou com a linguagem C Sharp, que é também derivado do C. Então, quase tudo é derivado do C. Uma coisa que o professor vai falar, que é uma coisa que não faz o menor sentido, é que ele vai falar que a linguagem de programação que a gente está estudando é C++. Só que C++ é muito mais difícil do que o C. A gente acaba, a gente não vê quase nada de C++. A gente estuda mesmo era o C, que ele é um pouco mais fácil, né? E acho que é isso. Mais algo a ressaltar, Daniel? Não, é isso mesmo. Uhum. Para quem está tendo tipo, o primeiro contato com programação, linguagem é como a palavra já diz, é uma linguagem. Mesmo quando a gente aprende inglês, espanhol, linguagem é um meio de comunicação. A gente vai se comunicar com a máquina, fazer pedidos para a máquina, programar a máquina. Programar, tipo assim, eu vou fazer um pacote de ações que a máquina vai produzir, e aí essa linguagem vai ser a programação. Nesse caso, a gente está estudando a linguagem C, como se fosse tipo espanhol, entendeu? Uma linguagem, existem milhões de linguagens, várias linguagens, diferentes maneiras de executar, mas nesse caso é o C. Pois é. Bom, deixa eu pular aqui para a próxima folha. A gente vai conversar mais um pouquinho. Aí, pronto. É, Aqui é o previsão ao C, né? Que é nesse mini curso a gente embarca em uma jornada para um pouco de C, que é uma ferramenta que a gente vai utilizar na engenharia elétrica. Que no caso, como eu falei, né, na parte mais de microprocessadores. Quem for para a área de microcontroladores, vale muito a pena aprender o C, porque você vai ter que utilizar. Bom, aqui a gente vai ter uma conversazinha. Assim, vocês já chegaram a ver, né, a grade curricular de vocês. Para vocês, qual é a matéria que vocês acham que mais precisa estudar? Assim, só para vocês, para dar uma olhada. Tipo, qual a matéria que vocês mais acham assim, que, caralho, é uma matéria difícil e eu preciso estudar? Porque, normalmente, o que acontece muitas vezes. Pois é,
física geral. Física. Normalmente, o cálculo e física, pronto. O que acontece muito mais das vezes. Programação, devido muitas vezes a acontecer muitas vezes o ChatGPT, eu acho que vocês chegaram a ver, assim, acho que provavelmente no ensino médio vocês acabaram que usaram o ChatGPT e outras IAs, né? Esse é o maior problema de programação. Porque o que acontece? Normalmente, vocês vão querer estudar cálculo e física. E normalmente, isso já aconteceu desde o meu semestre, meu semestre nem existia IA, mas normalmente o que acontece sempre é que todo mundo deixa a programação computacional como a matéria mais menos usada, assim, menos importante do curso. Normalmente os novatos, que assim, até alguns alunos que não é legal, mas alguns acabam falando para vocês que a que mesmo tem que dar menos importância é programação, porque ela é uma matéria que ela não vai abrir nenhuma cadeira no curso. O que é verdade. Mas, como eu falei, é uma matéria que é importante para vocês que querem entrar em alguma área como controladores. E também é importante saber alguma coisa de programação. Normalmente, o engenheiro precisa saber pelo menos alguma coisa de programação ou fazer alguma coisa. Porque é algo que vocês vão utilizar na vida. De verdade, é algo importante. Nem que seja C mesmo, mas existem outras linguagens de programação, como Python, deixa eu ver, Python, Java e outras coisas do tipo. Só que a gente usa mesmo, assim, usualmente eu uso mais Python, né? C é por causa do curso mesmo, que a minha área não foi para C. Tá, deixa eu só abrir aqui a pessoa. Mas é como eu disse, normalmente vocês vão dar menos importância em programação computacional, é que eu já estou dizendo. Programação é uma matéria, é uma disciplina que o importante dela, que mais você tem que fazer, é treinar. Ela não é uma matéria, porque tipo, vocês já chegaram a estudar alguma linguagem? Tipo, eu quero aprender inglês, eu quero aprender espanhol, coisa do tipo. Se vocês tentaram fazer isso, o que acontece? Vocês percebem que para vocês aprenderem, vocês teve que treinar várias vezes para conseguir entender o que está acontecendo e conseguir poder falar. Que aí é o início da programação. Porque vocês vão ter que, de verdade, vocês vão ter que aprender, fazendo, treinando, até conseguir. Que é o que a maioria das pessoas acaba deixando para lá e acaba que não faz isso. Que é o mais importante. Porque não é só o professor falar o que vocês têm que fazer e vocês só ouvir e tentar replicar. Porque não é isso. Não tem como fazer isso. Vocês vão ter que treinar, porque são vários textos que você tem que escrever, são várias fórmulas que você tem que colocar, e cada uma tem uma função diferente. E é um negócio que precisa ter prática. Não é um negócio que vocês vão conseguir só ouvindo e fazendo. Então, o que eu já estou querendo logo dizer é que é legal que vocês não deixem isso tanto para fora, porque precisa de programação computacional. E vocês precisam disso, pelo menos o básico vocês vão ter que aprender. Então vale a pena mesmo, coisa do tipo. Já quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Não subestime a matéria de programação. Vocês estão na área de, vamos dizer, TI. Então, tecnologia, né, essa área de formação, né, está em todo lugar. Mas eu só quero trabalhar com, vamos dizer, projetos solares, ou tipo, gerenciando uma equipe. Sim, você precisa entender, precisa estar naquele controle. Tipo, vai o teu gerente ou solicita que um aplicativo. Nossa equipe está precisando, ou você mesmo sente falta, seria legal um aplicativo que gerenciasse a energia dos locais que a gente está instalando. Como é que você vai fazer esse pedido, se não for por meio da programação, se não for por meio de uma ideia de uma linguagem? Então, tu tem que ter tipo assim, não é por nada que essa matéria é obrigatória, porque realmente a faculdade vai te pedir esse conhecimento. Então, tenha o maior cuidado, e principalmente como o Matheus falou sobre inteligências artificiais. A inteligência artificial, essa ferramenta, é como, tipo, a calculadora. Nós conseguimos calcular 2 mais 2, tal, calcular integrais, enfim. Mas a gente precisa entender, ou, tipo assim, saber o que nós estamos fazendo de cálculo. Se vocês deixarem que a inteligência artificial controlem vocês, tipo, tudo só faz por meio de uma inteligência artificial, vocês estão, tipo, se auto-enganando, fazendo uma enganação com um ciclo próprio gigantesca, ao ponto de ficar alienado com a própria faculdade. Tipo, a faculdade só reprova, não tá me levando a nada, e cavando um poço, cavando a cova para tu mesmo se enterrar. Então, cuidado, tenham essa chave
essa virada de chave, fiquem atentos nas suas ferramentas, entendeu? Para que não gere um caos, não gere uma bola de neve lá na frente, e tu fica, meu Deus, não tenho mais para onde ir, meu curso está travado, não consigo mais ir nem para frente nem para trás, e estou só com aquela sensação de perder tempo. Não, deixe seu estudo eficiente, de aquela aprendizagem bom, entendeu? Porque aprender é exercitar, é um músculo. Igual um músculo quando você vai para academia que dói, que você sofre, que quando a gente está sedentário, começa a, pelo menos uma caminhada já sofre, é a mesma coisa aqui, vocês vão sofrer, vocês vão, tipo, doer o músculo, o cérebro nosso é músculo, então ele vai doer, e só aprende se a gente sentir esse fardo, esse negócio cutucando. Enquanto que fica moleza, só bota lá no prompt, faça para mim um texto, faça para mim um relatório de física experimental. Isso aí não está exercitando nada, o teu músculo está ficando sedentário, mais sedentário ainda. Então tenho essa consciência, principalmente programação, porque é uma área muito massa, tipo, eu mesmo estou mergulhado em desenvolvimento de aplicativo, que é uma área incrível. Quando você começa a aplicar realmente, fazer desafios, se torna uma coisa bem massa mesmo. Não precisa, estudar também não precisa ser uma coisa chata. E principalmente programação dá para ficar legal. Pois é, e tipo, você não precisa também entrar numa área que é, tipo assim, como ele falou, criação de aplicativos. É uma área que ela é um pouco mais computacional do que da parte elétrica, mas tipo, o que eu faço da elétrica que tem a ver com programação? O meu trabalho, que tipo, hoje eu faço estágio na parte de solar, tipo, a maior parte dos meus trabalhos de projeto, eu consigo automatizar, que é o que eu faço normalmente, que tipo, tem trabalhos que tipo, eu preciso assinar tal documento, eu preciso colocar vários nomes de várias pessoas, ou eu preciso colocar valores dos equipamentos, passar os datasheets. E tipo, eu literalmente fiz um programa para o meu computador fazer tudo isso. Por causa que o meu trabalho como engenheiro, a maior parte fica como revisar. Eu não preciso mais ficar toda hora trabalhando. Porque tipo, o meu computador, ele mesmo faz para mim. Porque a gente tem a parte de programação, né? A gente coloca em prática. Que é o que vocês podem usar isso. É uma ideia que vocês podem fazer para praticar, é tentar fazer automatizar alguma coisa. Vocês podem ver cursos ou coisa do tipo que façam automação. E já é um aprendizado muito bom e pode te levar para alguma coisa, né? Pois é, eu acho que era isso. Era só mais uma conversazinha. Agora vamos de verdade entrar pro C, né? É isso mesmo. Só para dar um spoiler, tipo assim, a gente não tem como, obviamente, começar a botar os códigos, umas linguagens doideira, e, enfim, para causar aquele pânico, achar que é uma matéria difícil. Obviamente a gente vai ser mais uma falação, entendeu? Mais uma, assim, bem introdutória para criar aquele alicerce bem massa. Outro detalhe que eu vou puxar é a importância do inglês. Nós vamos usar muito tempo. Programação é inglês. Então, a faculdade vai precisar, tipo, não é que é obrigatório tu ter um inglês, mas procurem, tipo, que até em casa, com música, com filme, vai começando a exercitar, começa com legendas em inglês, depois o áudio em inglês, depois o áudio e legenda, depois só áudio, e exercitando. Eu não estou pedindo para você pagar um curso caro, não, mas o inglês vai ser importante, vai ser crucial, vai ser tipo uma cereja que vai fazer uma diferença muito grande em vocês. Tanto principalmente na parte de programação, mas na faculdade e nos outros cursos também. Então, é isso. Beleza, vamos agora para aqui. Bom, essa parte aqui seria, na ideia, porque quando eu estava fazendo o slide, na minha ideia, é que a gente ia começar a fazer, era eu explicar como é que faz a instalação. Só que aí, no caso, eu já coloquei os vídeos dos instaladores, coloquei os tutoriais, né, já do YouTube, que eles tanto ensinam como é que vocês baixam o DevC++, um vermelho e um azul. Os dois fazem a mesma coisa, só que um é para normalmente para quem tem um computador mais novo, não mais novo, né? O Windows 10 para frente é melhor usar o que é da cozinha vermelha e aquele que usa Windows 7 ainda é melhor usar o azul, que ele é mais antigo. Alguns vocês já instalaram? Quem aqui tá ouvindo já instalaram, deve ser mais ou estão usando o do Android mesmo? O problema de instalação, né, a gente mostrar aqui um vídeo instalando, primeiro que a gente vai precisar desinstalar o nosso, aí acaba que bagunça tudo. É que, tipo assim, cada máquina responde de maneira diferente. E pode ter erros que nós não tivemos. E aí, por isso que é meio que individual. É bom que nessas aulas assim, de programação, vocês abram aí a IDE, né, o DevC++, e vai fazendo junto, entendeu? Não fique só olhando. Mas
Se tiverem dúvida, se tipo, deu algum errozinho, tira um print, manda pra gente, manda que a gente tenta resolver. Outra dica que eu dou, que eu uso muito, tipo assim, tô programando, vai e deu um erro que eu nunca nem vi, bota aquela tela vermelha, aquele ranking de aviso. Copia a frase de comando. Geralmente, como eu estava falando, é em inglês. Copia a frase de comando e cola lá no Google. Tem muitos blogs, tem muitos tipo, diálogos, principalmente essas linguagens bem conhecidas, bem usadas, que geralmente vai ter alguém falando desse problema. Tipo, agora mesmo eu estou tendo, às vezes, alguns problemas bem específicos, de principalmente atualização. Uma coisa que a gente pode estar explicando agora, pode ser que tenha atualizações que acaba mudando o nome da função, enfim. E aí eu estava com um problema numa atualização recentíssima, tipo, coisa lançada na hora. Na hora que eu botei no Google, já tinha uma galera lá debatendo, tudo falando umas soluções. Então, se vocês tiverem problema com isso, vai lá no Google, pesquisa, mandando, tem muitos fóruns. Eu vou dar um exemplo, tem fórum da Alura, de programação, que eu acho muito máximo, galera, tudo focada, tem Discord, muito massa. Então, entra nesses grupos que vocês acabam pegando desafios. Lá tem muito desafio de tu ir programando e resolvendo aquele desafio muito massa para você aprender. Outra dica que eu estou dando. Pois é, ninguém quis responder aí sobre instalaram. Porque, tipo, eu acho que duas pessoas já falaram que não instalaram, né? Pois é. Pois é, cara, assim, eu já indico já, pelo menos já deixar instaladozinho pra poder já treinar. Assim, tira, sei lá, uma hora pra poder usar pra alguma coisa, pelo menos treinar um pouquinho, né? É interessante, pelo menos um básico, né? É interessante vocês pelo menos começar alguma coisa. Pra quando começar as aulas, porque vocês vão ter duas aulas. Quer dizer, vocês têm dois tipos de aulas. Vocês vão ter as aulas teóricas, que são aulas em que o professor ele vai ensinar, tipo, no primeiro dia, que tipo, vai ser, acho que é na quarta-feira, né? Acho que são quarta e sexta, que eu me lembro. No meu tempo era quarta e sexta. Nas quartas-feiras, vocês vão ter só como é que se diz? Ele vai explicar algumas funções que vocês vão utilizar. Ah, hoje vamos estudar sobre loop, hoje vamos estudar sobre condições, hoje vamos criar subfunções, vamos trabalhar com funções. E sempre na sexta, acho que nas sextas-feiras, ele vai fazer a parte de usar na prática. Vocês vão entrar lá, vai ter o laboratório de controle. Aí vocês vão ficar. Não, é verdade, é o contrário. Nas sextas-feiras, que é aula teórica, e nas quartas-feiras, que é laboratório. Que aí lá ele vai fazer questões, colocar no quadro, e vocês vão ficar respondendo, e ele vai ficar lá olhando cadeira por cadeira, né, e ver o que vocês estão fazendo. Normalmente sempre é assim. Tá. Beleza, deixa eu passar aqui para a próxima. Que é aqui, no caso, aqui na maior parte é a parte de instalação, né? Então, como eu falei, a versão azul é para quem está com o computador mais antigo. E que é até o que é utilizado aqui no UFC, que porque como a gente usa normalmente o Windows 7, normalmente, a gente está usando esse azul, que é o mais velho. Mas, normalmente, que agora quem está no notebook, normalmente é o Windows 10, né? Então, normalmente vai dar problema, então é melhor usar esse vermelhozinho, que é o embarcaceiro, deve ser mais. Deixa eu puxar agora para a próxima. Beleza, aqui foi só um textozinho, mas eu vou ver se eu consigo capturar a tela. É do meu. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui que eu vou colocar a minha tela do meu deve ser mais, que tá rodando. Cheia. Estou conseguindo ver direitinho? Tá parecendo Daniel. A tela deve ser mais. Sim, aqui tá ótimo. Tá, ok. Vocês podem botar assim no full screen, viu? Pra ficar bem, bem Perfeito. legal. Tá, bom. Quando vocês baixarem o deve ser provavelmente vai acontecer algumas coisas. Primeiramente, ele vai pedir para vocês colocarem qual a linguagem que vocês vão querer. Assim, o Daniel fala que era inglês, né? Eu, como tenho preguiça de estudar inglês, eu já vou direto no português mesmo, porque eu já tenho um costume mesmo desde o início. Que aí eu usei mais foi o português mesmo. Eu acho um décimo azul só tem em inglês. Esse aqui, porque tinha português, eu prefiro logo português logo. Porque eu não precisava aprender algo nada. Mas é importante aprender inglês, né? Obviamente. Beleza. Cadê? Eu acho que a tela inicial. Aqui não tem como mostrar a tela inicial, né? Tem não. Beleza. Bom, quando vocês criaram um programa. Pera aí. Acho que tem tela inicial. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar aqui a tela inicial. Como é que mostra a tela? Deixa eu carregar. Pronto. Pronto. Essa aqui que é a tela inicial. Beleza.
Beleza. Aqui vai ser a tela inicial de vocês. Vocês vão entrar aqui. Aqui mostra algumas shortcuts, né? Que é pra gente poder ir mais rápido. Tipo, para abrir, aperta Ctrl O. Para salvar, Ctrl S, que normalmente a gente utiliza. Existe Run e compilar, que eu vou mostrar daqui a pouco. Beleza. Primeiro que a gente faz aqui. Aqui é uma tela inicial, não é a tela de vocês vão poder trabalhar. Vocês vão ter que fazer o quê? Ou vocês clicam, acho que é Ctrl N, que é o botão para criar um novo documento, ou vocês vêm aqui em novo documento. Podem clicar aqui. Pronto, Ctrl N. Vocês podem clicar aqui ou clicar em Ctrl N. Provavelmente a tela de vocês vai vir assim, ó, uma tela branca. Ela não vai vir nem com nenhum textozinho, é só uma tela aqui. Aqui é onde vocês vão trabalhar. Então, como é que normalmente um código funciona, né? Vocês vão ter essa telazinha aqui. Vocês vão poder escrever por linha. Qualquer linha vocês vão poder escrever. Tranquilo. Bom, outras coisas que eu vou mostrar aqui na tela a gente tem aqui uma tela de arquivo, onde a gente vai poder salvar nossos arquivos, ou abrir, né? Vocês podem salvar o arquivo, aí vão poder colocar em algum lugar. Vamos salvar na parte de vocês. Também tem a parte de poder abrir um arquivo que já está feito, né? Vocês vão poder entrar aqui. Tranquilo, ó. No caso que eu já estava fazendo. E pronto, acho que só isso aqui que você vai poder mais utilizar. Isso aqui é mais para fechar os arquivos, que não tem muito para quê, né? Beleza. Bom, pois clicar Ctrl N, ó, vai poder criar várias pastinhas, onde vocês vão criar vários arquivos diferentes. Deixa eu ver, algo mais importante. Tá. Beleza. Na parte de programação, vocês já tiveram algum contato com programação? Só para saber logo? Que aí eu posso pular algumas partes. Se vocês tiverem algum conhecimento. Tá, o Alisson tem. Mas assim, tá. O Daniel não tem. Coloquem, tipo, o nível que vocês acham em programação. Nível básico, nível zero. Tipo isso aí, que é melhor pra Ó, gente já com aprender. Python já é um... Não, se você sabe Python, já tem muita coisa já. Tá, a gente tem pessoas que não tem nível 0, beleza. 4. Então perfeito, a gente vai começar do zero mesmo. Tá, assim, vamos ver aqui, vamos colocar coisa. No mundo da programação, a gente assiste no. Não sei se vocês já viram o Curso em Vídeo, né? Que é um dos canais de programação que é de graça, que é dos mais conhecidos, que é o Curso em Vídeo, que ele explica muito bem programação. Eu acho que ele explica C, eu não me lembro, não tenho certeza, mas eu acho que ele explica. Eu sei que eu estudava ele com Python. Mas a parte de programação, que é vocês entenderem o que é programar, a gente vai ter algumas coisas, entendeu? A gente vai pensar, tipo, o que a gente botar aqui na tela, a gente pode descrever como um valor. Tipo, tá, eu tenho um valor, isso aqui é um valor que se chama G. Pronto. Ou valor gato, vai. Gato. Gato é um valor. Que é gato. Não tem nada, é só um gato. Só que esse gato, ele é só um valor que está jogado, ele não tem utilidade nenhuma. Só que o que a gente pode fazer, que normalmente a gente faz? A gente atribui um valor para esse gato. Pensa como se o gato fosse tipo uma caixa chamada gato. Então, gato recebe 5. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma caixa que se chama gato e essa caixa foi atribuída, ou seja, foi colocado dentro dela como se fosse 5 coisas, só 5. Ou seja, o gato, ele tem 5 alguma coisa, só tem lá uns 5 dentro, entendeu? Ou seja, eu atribuí o gato como se fosse uma variável e essa variável, ela recebeu o número de 5. Eu posso falar, tá, pato é igual a 3, ou a 5, ou 7, ou sei lá, casa igual a 1 milhão. São só variáveis, eu estou colocando valores nessas variáveis, né? Eu acho que se tentar rodar, eu acho que não vai rodar. Deixa eu até, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é salvar, então eu falo teste 1, salvar. Pronto, o que está acontecendo aqui? Se você aparecer aqui embaixo, ou seja, duas coisas que você tem que fazer. Quando você fazer um programa em C, diferente do Python, que é você só clicar e ele roda,
no C, vocês não podem só clicar. Não é só um passo, são dois passos de fazer. Primeiro, existe a compilação, que vocês podem ou clicar em F9 no teclado de vocês, ou vocês vêm aqui em executar e apertem em compilar. O que é esse compilar? Esse compilar, ele é o quê? É uma ferramenta que faz com que... Você sempre tem que fazer isso primeiro. Ele vai procurar se o teu programa está correto e está escrito certo. Só que o que aconteceu? O que apareceu lá embaixo? Erro. Ou seja, o que está acontecendo é que o teu código tem algum problema. Então ele não pode ser rodado. Então ele indica o erro. E qual é o erro aqui que aparece? Gato não tem um nome tipo. Ou seja, é como se ele não existisse um tipo. Que é que normalmente, tipo assim, eu estou colocando um valor 5, né? Só jogando um valor 5 na minha variável gato. Só que o que está acontecendo? Eu não posso apenas criar uma variável e jogar ela. Eu tenho que primeiro dizer que ela existe para depois eu atribuir um valor a ela. Porque no Python é só tu escrever isso e tu já sabe que a variável gato é 5. Só que no C tu não pode. Tu tem que primeiro dizer que ela existe para depois atribuir um valor. E como é que a gente diz que ela existe? Eu acho que está até aqui no coisa. Eu acho que está aqui nessa parte aqui. Cadê? Esse aqui é o básico. Ah, eu acho que eu apaguei. Eu acho que eu apaguei. Peraí. Tá pronto. É porque, aqui ó. Eu acho que se eu escrever isso aqui, eu acho que já funciona. Peraí. Não. Eu vou ter que colocar dentro do circuitozinho. Beleza. Uma coisa que eu não tenho que fazer é, tipo... Não, 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 só antes de eu começar de fato, né, esse regulamento e tal, dando uma introdução, vou tentar ser didático, tipo assim, as linguagens de programação, elas têm paradigmas, que são identidade de linguagem. Tipo, eu vou usar alguns termos, mas eu vou usar uma linguagem que seja fácil de entender. Cada linguagem de programação, né, tem uma identidade. Vamos dizer, uma é um boi, outra é uma vaca, e assim vai. E o C, que a gente vai mexer agora, que vocês vão aprender, ele é procedural. Tipo assim, é processos. Esquece a palavra procedural, mas bota processo na mente de vocês. Ela vai funcionar com baseada, tipo, tu tá ensinando uma criança a engatear. E aí vai ser os processos. Primeiro eu vou pedir para ela levantar, para ela dar um passo, para ela, no caso, engatear, né? Depois ela vai se levantar, dar um passo, e depois ela vai correr. Então é um passo a passo. A máquina ela vai trabalhar com uma sequência de linhas que a gente fala. Ele vai um pensamento em linha. Primeiro ele lê aquela primeira linha, depois ele vai para a próxima linha, depois. Isso é milésimo de segundo. Na verdade, na prática é meio que ao mesmo tempo, entre aspas, né? Mas a gente vê, lendo isso como se fosse um livro, fica melhor de entender, entendeu? Se eu pedir, vamos supor, ele botou lá, ó, ele declarou aquele gato, vamos supor que lá no início eu peço para, quero saber quantos gatos tem, mas sem eu ter declarado, a máquina dá um erro. Primeiro, passo a passo. Primeiro eu declaro, primeiro eu digo quanto caixa tem, depois eu pergunto à máquina se eu tenho esses gatos e tal. Então, pode continuar. Tá. Uma coisa que a gente tem que saber é que, tipo, a gente não pode trabalhar nessa tela branca. Tipo, no caso, não só nessa tela branca, porque, tipo, essa tela branca aqui, ela é um ambiente do teu código. Ela não é, tipo, ela não pode só ser colocada todas as variáveis nela. Depois, lá pro fim do semestre, vocês vão descobrir algumas coisas que vocês podem fazer desse lado de fora. Só que a gente não pode trabalhar nesse local. A gente tem que primeiro, que no caso você não tem que colocar, é esse cara bem aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui que está aqui dentro é a tua janela de código principal. Ela qualquer coisa que tiver dentro dela vai poder rodar no código. Ou seja, tudo que eu botar aqui dentro está existindo e vai ser utilizado para rodar o seu programa. Então, nesse momento aqui, que é o momento em que eu poderia fazer o quê? Declarar a variável gato e atribuir o valor a gato, que no caso a gente está atribuindo o valor 5. Ou seja, agora, se naquele momento a gente não testou isso aqui do lado de fora e deu erro, agora não vai dar mais problema. Ó. Percebeu que eu apertei agora em compilar? Cadê?
executar, compilar, não tem aparecer mais o erro, é porque eu agora eu coloquei tudo dentro da janela principal, que é a minha janela que roda o código. Então aqui não dá problema. O lá de fora é o que dá um problema. Pois é, tipo, nesse momento a gente não está aprendendo a parte de subprogramas, porque aí vocês vão poder criar outros formatos que estão fora do código. Normalmente é para funcionar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que isso aqui, não sei se funciona ou é dessa forma aqui. Pois é, por causa a gente vai descobrir depois que aqui a gente não pode ficar chamando os códigos. Aqui é mais para criar, declarar variáveis em forma global. Vocês não vão aprender isso agora, isso é algo que vocês vão aprender lá para o final do semestre. Mas não é que não existe do lado de fora, vai existir. Só que ela não vai rodar o código, ela é mais um lugar para tu ficar declarando variáveis ou coisa do tipo. Como aqui eu estou declarando a variável gato, ou gato2, do lado de fora. Eu posso declarar. Só que, tipo, vocês vão descobrir que esse cara aqui, ele tem numa escala de hierarquia, a hierarquia dele é muito maior do que essa hierarquia aqui, que está dentro da janela do Mine. Só como eu falei, não é algo que vocês vão usar agora, é algo lá para o final do semestre, aí vai existir uma utilidade de fazer aqui fora. Mas agora para vocês, não precisa, é só lembrar que utilizar sempre do lado de dentro da janela do Mine. Pronto, ó, o Isaac perguntou uma pergunta que até está na linha de raciocínio e a gente já responde. Então, o que tiver fora dela é como se não existisse? Não, não é como se existisse. Ela existe, só que não faz sentido. Tipo assim, ó, quando ele der play, você tá vendo... Como é? Era isso que eu tava respondendo. Ah, sim, tu respondeu? Foi, era isso que eu tava respondendo. Ah, então, perfeito. Desculpa, pode escutar. Mas se tu quiser complementar alguma coisa, pode comentar. Não, eu vou completar, acho que tu não falou isso. Quando você tá vendo aquela chavezinha aberta, quando tu der play no main, por isso que eu falei, é bom em inglês, main do inglês principal. Quando tu der play no principal, ele vai começar a ler, como eu te falei, ele lê. Dá daquela chave, da chave aberta, e vai fechar aquela chave fechada. Ele vai ler as linhas. E aí, tipo, ele entende, é como se o universo dele entende o que tá fora, mas como tu não tá usando uma variável fora, na linguagem de programação não faz sentido tu declarar a variável fora. Poderia ser que, tipo, tu está fazendo uma prova, tu vai declarar aquela variável fora, pode ser até que ele, tipo, na verdade é como se fosse um erro. Vai funcionar, o computador vai entender, só que tu tá gastando memória, tá entendendo? Tu tá gastando processamento. Então, é isso. Ela funciona como variável global, né, não? Quando ela tá lá fora, ela funciona mais como uma variável global, mas quando tá dentro, é uma variável da função. Sim. Não, então, ele é porque, tipo, agora, tipo, tu declarou a função, mas teoricamente tu só vai usar ela dentro do main, tá entendendo? Então, vai funcionar o programa, só que não faz sentido e estaria meio que um erro. Vamos supor que tu estiver fazendo um concurso ou um negócio de declare fora, tu baixa, é erro gravíssimo. Porque primeiro que tu tá gastando memória lá do teu negócio, que tu tá, vamos dizer, o programa inteiro tá lendo isso, sendo que tu só tá precisando dessa variável no main. É só isso que eu quero deixar claro, essa diferença. Perfeito. Não precisa agora, mas a gente já... É bom já saber dessas coisas, né? Tá, beleza. Deu pra entender mais ou menos a questão. Uma coisa que eu vou logo explicando. É importante saber a parte de programação. No C, porque C é o teu computador, o que tá fazendo. Quando ele começar o trabalho, ele vai fazer. Ele vai assim, ó. Ele pula essa linha. Tem alguma coisa? Não tem. Na parte de compilação, né? Quando ele for compilar, o que acontece? Leu essa linha aqui, não tem nada. Pula pra próxima. Tem alguma coisa? Não tem nada. Pula pra próxima. Não tem nada. Tem nada. Entrou aqui, bateu. Entrei na função principal. Quando entrar na função principal, ele vem para a próxima linha da função principal. Entrou aqui para a primeira leitura. O que aconteceu? Ele leu aqui e leu int gato. Ou seja, ele acabou de ler que foi declarado uma variável que se chama gato. Beleza. Agora, o que aconteceu? Para vocês acham que gato tem algum valor? Nesse momento, bem aqui, quando está bem aqui, vocês acham que gato tem algum valor? A variável? Só para eu saber se vocês estão entendendo. Nesse momento aí, gato ainda não tem valor. Não tem nada. Ou seja, aqui nesse momento,
que aconteceu? Nessa linha aqui, a única coisa que ele fez foi declarou. Tem alguma coisa? Pode existir alguma coisa lá infinitamente, ninguém sabe o que está acontecendo no computador. Só sei que ela não tem nada. Agora, ele vem para a próxima linha. Gato recebe 5. Um sinal de igual a gente lê como recebe. Ou seja, gato recebe 5. Ou seja, gato agora tem 5. Então, ele só foi declarado que ele vai ser inteiro, mas o valor veio depois. Pronto. É verdade, uma coisa que eu não expliquei é porque, tipo, o que vocês vão usar de variáveis, que, tipo, int é de inteiro, né? Então, que são os inteiros? São os números de menos infinito até mais infinito, que não tem um vírgula. Então, vai ter valor menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, qualquer valor que não tenha valor que não seja quebrado. Ou seja, que não tenha vírgula. Então, só que tipo, mas se eu quiser um valor com vírgula, então eu vou ter que declarar a minha variável como float alguma coisa. Ou seja, aí eu vou poder usar, tipo, se gato fosse float, né? Então eu poderia usar 5.5. Lembrando que, como a gente está trabalhando com que é a parte em inglês e programação, a gente aqui pra gente a casa de milhar é com ponto, né? E quando começa a números quebrados, a gente usa vírgula, né? Mas aqui a gente não utiliza vírgula para definir o quebrado. A gente sempre usa ponto. Entendeu? É por isso que a gente chama ponto flutuante, que é o float. Lembrando, você não usa vírgula. Se usar vírgula, vai dar problema. Isso aqui normalmente é usado para dividir variáveis, ou seja, se eu quiser criar várias variáveis float, a gente coloca desse jeito aqui. Ou seja, criei duas variáveis, que foi gato e teste. Ou seja, essa vírgula aqui só serve para dividir. Ela não serve para isso aqui. Isso aqui está errado. Isso aqui não é 5, isso não é 5,5. Isso aqui é 5 divisão 5. Está recebendo gato. Ou seja, gato não consegue receber duas variáveis ao mesmo tempo. Então a gente usa o quê? É o ponto, que é 5.5. Ou seja, o nosso 5,5 está dentro do gato. Em C, toda vez que você for fazer em C, lembra, não esqueça disso, porque normalmente quando eu fiz quando eu fazia a monitoria de controle, o pessoal esquecia muito, mas não esqueçam, sempre que vocês terminam uma linha, coloca o ponto e vírgula, sempre. Só vai ter algumas funções que não precisam, mas aí vocês vão aprender depois, não é agora, então não se preocupem. Mas nesse momento, não é a coisa que mais que se lembrar sempre que for terminar uma linha, coloca o ponto e vírgula. É muito importante, senão o teu código não vai rodar, tá vendo? Nesse momento. Se eu tentar rodar, compilar sem o ponto e vírgula aqui, ele deu um erro. Por causa que ele está lendo com essa linha, ela não acabou e pulou para a próxima, gato. Ou seja, nesse momento ele não foi declarado, porque essa linha aqui nunca acabou. Então a gente sempre marcou ponto e vírgula, que é para dizer que a linha acabou, que é para o nosso computador compilar para o próximo linha. No caso, ou seja, terminou aqui, pulou para a próxima. Então, se eu testar agora, se eu tentar compilar, o código funcionou. Nossa, isso era o que eu mais errava. Não tem noção. Eu ficava com ódio, o código do tamanho do mundo, dando um monte de erro e só ponto e vírgula. É coisa mais chata demais. Eu tenho outra pergunta aí. Você lê? Pode ler. Então, o Pedro perguntou: esse mini curso vai ser só hoje ou semana? Não, é só hoje, viu? Só hoje. Pois é, a gente já estava comentando mais cedo que o que acontece? O nosso professor que faz as monitorias vai ter uma reunião. Aí nessa reunião a gente vai definir os alunos, os petianos, quais matérias vão ministrar, ou seja, vocês os monitores. Aí pode ser, não, eu não sei ainda, porque a gente não fez a reunião ainda. Pode ser que alguém seja colocado como monitor de programação, mas depende se alguns dos alunos vão querer. Pior. Isso aí acontece. Quando o código tem, tipo, 400 linhas, aí dá um erro e tu não sabe onde é que é, mano. Aí quando descobre é só um ponto e vírgula, mano. A tristeza batendo. Agora sabe onde é? Pois é, eu pulei agora, peraí. Como eu tava dizendo, pode ser que tenha muita informação, a gente não sabe. Então, o mini curso mesmo, por enquanto, a gente só tem esse. Eu acho que se vocês acessarem o canal do PET, que é o da... acho que é PET Educação. Eu esqueci qual é o canal do PET, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Tu sabe, Daniel, qual é o nome do canal do Pet? Pet Responde, Pet Responde. Se escreverem Pet Responde Sobral, vocês vão achar lá. Eu acho que só tem uma aula de programação que a gente fez, que é o trabalho final de vocês, que vocês vão ter que criar um trabalho gigante, que normalmente dá umas 100, 200, 300 linhas. Eu acho que é por aí mesmo. É grande mesmo. Vocês. Lá tem uma aula que eu fiz respondendo, fazendo a questão passo a passo, tipo assim, linha por linha. Aí vocês vão poder estudar, poder fazer, assim, não é agora, porque senão não tem como vocês aprender só o que vocês têm agora. Vai ser algo lá pra frente mesmo, que vocês vão criar várias funções, coisas do tipo. Que já sai um pouco do básico, entendeu? Já vai para um medianozinho. Aí lá, caso vocês precisem, vocês podem acessar lá, que lá eu explico como é que faz. Então, vocês podem acessar lá. Mas, como eu disse, não é algo que você pode fazer agora, porque lá é um negócio muito mais complexo. Que era passar, mas é muito mais complexo, né? Porque são várias funções que vocês nunca ouviram. Pois é, então o posto agora é esperar. Eu não sei se vai ter meu monitor, mas assim, se tiver algum problema, tiver alguma dúvida, é só falar com o Daniel ou comigo, que a gente tá no grupo lá dos calouros, né? Com o grupo de vocês. Aí vocês podem perguntar alguma dúvida de programação que tiverem, a gente vai conseguir responder, né? Eu também tenho várias questões que eu fiz com o tempo que eu fazia. Eu era um monitor de programação, né? Eu fazia aula toda semana. Aí eu tenho várias atividades que eu fazia, aí pode ser que eu comente pra vocês. Vou dar umas pastas resolvidas. E deixa eu ver. Pronto, é isso aí que tá respondendo, né? Tranquilo. Pois é, mano. Mano, os códigos, quando tu quer fazer código, mano, até doido. Eu tô fazendo o código que eu tava fazendo onde eu trabalho, tá com 1.000 linhas, mano. 1.000 linhas, só que aí juntando todos que eu fiz, tá com mais de 5.000. Se eu errar alguma besteira ali, tu é doido, mano. Chegar a lágrima desce. Não sabe onde é. Não é. Falando em erro, eu ia falar uns tipos de erro lá no final, porque quando tu declara bem as funções. Mas, tipo assim, tem um erro de gramática, que é esse que a gente está explicando, né? Ponto e vírgula, chave, que é o erro mais tipo assim, chatinho, né? Mas que, enfim, mas aí tem o erro de tempo de execução. É tipo assim, tu fez o teu código, gramaticalmente está perfeito, é igual uma língua, como eu estava começando com vocês. E aí vai, tu executa e dá um erro de tempo de execução. Só descobre quando executou. É os piores erros de encontrar. Vamos supor, ele botou ali o gato, né? E ele falou que era um float, né? E lá no final, lá na metade, ele bota se gato for igual a palavra manteiga. Gramaticalmente tá certo. Ele pode fazer isso. Mas em termos de execução, como ele definiu lá como float, o gato só pode ser algum número, não pode ser uma palavra. Entendeu? Minha lógica dos erros. Então, esses dois tipos de erro. O pior erro é o termo de execução, porque tecnicamente escreveu certo. Mas aí alguma formazinha, alguma condição que acabou dando errado. Aproveitei para puxar essa linha de raciocínio. Tá. A pergunta aqui do Daniel, do Emanuel, é onde veio o resultado dessa execução. Tá, a gente vai testar agora. Porque, tipo, o que tá acontecendo aqui? Quando a gente vem pra cá, ele disse, ou seja, o computador criou. O que tá acontecendo? O computador criou essa variável aqui, gato. Deixa eu apagar aqui o teste. Não precisa dele agora. Beleza. Ele criou essa variável e disse que essa variável é valor 5,5. Tá. Beleza. Ele criou 5,5 e o gato recebeu isso. Ou seja, dentro da minha caixa que chama gato, tem o valor 5,5. Mas, beleza. Mas se eu fosse entregar esse arquivo para alguém, ele sabe o valor que está dentro? Ele não sabe, por causa que eu não estou podendo ver isso. Ou seja, o computador definiu, o computador criou e o computador fez. Mas tu não está podendo ver isso. Ele não te deixa tu ver. Aí o que a gente faz para poder ver, né? Tipo, ó, o que acontece? Quando vocês apertarem aqui em compilar, funcionou a compilação. Aí, para ver o que está acontecendo, você aperta em executar, ou seja, teu código foi executado. Aí o que vai aparecer na tua tela? Essa telazinha preta vai aparecer na tela de vocês. Aqui vai estar preto, porque vocês só criaram uma variável e colocaram valor nela. Vocês não printaram na tela. Vocês não pediram para o computador mostrar para vocês o valor de gato. Então, ficou só uma tela preta e disse o tempo que demorou para rodar esse meu código. Demorou 0,07 segundos para rodar o código. Então, vocês vão aprender a primeira função, que é a função que vocês vão usar para a vida inteira aqui no C. Ou seja, o curso inteiro de programação funcional
Vocês vão sempre usar isso aqui. É uma coisa mais importante. Para quem aprendeu em programação em Python, aqui usa o print, né? Só que aqui no C não é mais print, é printf. E normalmente a gente não pode utilizar isso aqui. Normalmente dá problema usar essa aspas só de um pontinho. Normalmente a gente tem que usar isso aqui. Ela é só usada para algo específico, não pode usar assim jogado. Então normalmente a gente sempre for escrever o printf, sempre escreve para escrever na tela, sempre escreve printf e usa aspas duplas para colocar. Não usa aspas simples. Beleza. Aqui o que está acontecendo? Eu quero printar algo na tela. Qual a primeira coisa que a gente, quem começa em programação, a gente escreve aqui, né? O nosso famoso. Peraí, opa, errei aqui pra caralho. Famoso, Hello World. Hello World ou Olá Mundo, pra quem aprende em português. Ou Hello World, obviamente. Você pode escrever aqui, ó. Ou Hello World. Beleza? Ou seja, o que tá acontecendo aqui? Se eu clicar aqui em compilar, deu problema, o que foi que aconteceu? Deixa eu olhar aqui, printf não foi declarado. Oxi. Printf. Declarado no escopo. Ah, sim. Ó, também que tá acontecendo aqui que printf não foi declarado no escopo, o que tá acontecendo aqui? É por causa que a gente, quando vai rodar um código, precisa de bibliotecas. Bibliotecas são só, no caso, são bibliotecas, né? Onde elas exigem várias funções. Ou seja, quando você faz um código simples, como só isso aqui, escrever e botar um valor, isso é apenas para o teu computador. Mas como tu quer printar para a tua tela, precisa de uma biblioteca específica que ela ensine o computador a poder mostrar na tela. Ou seja, são bibliotecas para poder usar funções já feitas, que no caso é o printf. Que aí, no caso, as bibliotecas que vocês mais vão usar são essas duas aqui. Eu já indico, toda vez que vocês for começar um programa, sempre só escreve essas duas aqui e deixar sempre aquilo lá de fora. Pois é, ó, por exemplo, uma coisa que eu estava explicando, que no caso aquela pergunta lá dizendo que o que está lá de fora é como se não existisse. Tá aqui, ó. Isso aqui sempre é do lado de fora, sempre é colocado aqui lá de fora, é nas primeiras coisas, que é onde está declarando a biblioteca. Eu acho que não sei se precisa colocar o coisa, deixa eu ver. E também, como eu falei, ó, ela é umas que não utiliza ponto e vírgula. Ela é só mesmo assim sozinha. Então vocês podem escrever aqui. Ou seja, primeiro que você faz quando vai começar um código, escreve a biblioteca, aqui essas duas, e coloca no seu código principal, que é o main, abre dois parênteses, abre chaves. O que tiver dentro de chaves está rodando, né? Você coloca F9, F10, olha o que apareceu na minha tela. Olá mundo, hello world, né? Ou seja, o que eu escrevi dentro de aspas, ele printou na tela. Todo mundo entendeu isso? Só para explicar que eu acho que tu usou dois atalhos assim bem rápido. Ele compilou e executou. Mostra eles lá na barra de executar. Na aba executar. Sim. Então, Isso. pois é. Não é porque tipo, eu tinha mostrado antes, eu tinha falado, né? Tipo, Foi, mostrou, então perfeito. Posso prosseguir. Pois é que tipo, qual que a gente faz? Vocês vêm aqui, compila, vê se o programa deu erro, tá vendo? Ó, 0 erros, nenhum nível de perigo, nível 0. Aí pronto, quando vocês compilaram, vocês podem fazer a execução. Aí vai para essa telazinha preta mostrando aqui, Olá mundo, hello world. Tranquilinho. O Isaac perguntou, o F é para pular a linha do printf. Não, é por causa. É que, tipo, por algum motivo eu não sei. No C não existe print. Por algum motivo, o print pra eles tem que botar esse Fzinho. Então, não é que precisa que é pra pular a linha. É porque obrigatoriamente não existe a função print. A função print é o chamado printf. Sempre é esse Fzinho do lado. Tá vendo? Se você botar só print, ó, vai dar erro. Porque não existe a função print. Aí tem que botar esse Fzinho aqui, printf. Beleza. Vocês rodaram, né? Tá. Beleza. A gente escreveu na tela. Ou seja, tudo que eu escrever aqui dentro desse printf para imprimir na tela, ele vai imprimir. Ou seja, se eu escrever aqui gato. Tá. Vamos fazer uma pergunta muito interessante aqui. Gato 1, gato 1 e gato 2.
Pergunta aqui para vocês. Gato 1 é a mesma coisa. Tipo assim, como é que eu posso explicar para vocês entenderem? Porque, tipo, gato 1 é um tipo, é uma variável, né? Porque, tipo, como eu falei, uma variável que pode receber valor, né? Quando eu coloco as coisas entre strings, caso entre aspas, isso aqui não é mais uma variável, isso aqui é um texto. Ou seja, eu tô imprimindo na tela um texto. Ou seja, se eu fosse imprimir na tela isso aqui, o que vocês acham que ia aparecer na tela? O que vocês acham? Pois é, exatamente. Quando eu coloco só o valor entre aspas, o que eu estou imprimindo na tela é um texto, não é a variável. Mas se eu quisesse imprimir o valor 5.5, peraí, desculpa aqui, não é gato, né? Gato, peraí. Pronto. Se eu quisesse imprimir esse valor aqui, ou seja, esse valor aqui não está dentro de gato 1, como é que eu sei o valor que está em gato 1? Se eu fizer isso aqui, o que acontece? Se eu apertar em F9, F10, verá. O que apareceu na minha tela foi gato 1. Mas não é isso que eu quero. Eu quero é o valor que está dentro de gato 1, né? Então o que a gente faz normalmente? Para eu acho que se ele aceita, deixa eu ver só para testar. No caminho ele não vai aceitar. Deixa eu testar aqui. Ele não vai aceitar. Diferente de linguagens como o Python, que tu pode só fazer só colocar aqui o nome da variável e testar, no C não funciona. Essa é a parte triste. Muita coisa que vocês fazem, que tipo em outras línguas de programação, que é muito rápido, é porque o computador já sabe o que vocês estão querendo dizer. No C, não. O C tem que ser tudo explicado passo a passo. Então, nesse caso aqui, o que vocês vão ter que fazer? Para imprimir um valor, vocês vão ter que primeiro chamar o tipo de valor. O gato 1, qual é o tipo dele? Ele é um número inteiro, é um float, é um string, ele é o quê? O que vocês acham? Ei, gente, eu tô. Peraí, só falar aqui. Ei, gente, eu tô dando aqui um mini curso. Ei, pessoal. Ele perguntou sobre o tipo do float, né? Float, muito bem. É visível o float ali em negrito. Você cria a variável, né? Como ele botou lá, float 1. Para criar ela, não é só colocar o nome, tu tem que declarar o tipo de variáveis. Entendeu? Já é uma maneira de declarar. Essa declaração que ele falou ali, gato 1, no entanto, ela está vazia. É diferente, ó, é até uma filosofia. O vazio, ele é diferente do zero e diferente do nulo. O nulo é, enfim, vocês vão aprender depois. Mas por enquanto ali o gato está vazio. É um estado vácuo, tipo assim, vazio. E aí ele nem é zero, não é nada. Se botasse para printar, acho que poderia até dar um erro enfim. Quando ele coloca ali embaixo, na segunda linha, ele coloca o número, né, associa o gato ao número, a partir daí o gato passa a ser passa a ter um número. É como ele ficou da caixa, a caixa é vazia, né, a caixa com um número. Quando ele é zero, não precisa dizer que é igual a zero. É uma filosofia bem interessante. Nulo, zero e vazio. Pois é. Eu acho que... Terminou? Sim, sim. Beleza. Tá. Então, o C, ele trabalha como se fosse uma substituição. O que vocês vão ter que fazer? Tá vendo essa parte que eu tô fazendo? O gato não é um float, né? Eu não quero imprimir o valor que tá em gato 1. Se gato 1 é um float, o que eu vou ter que fazer? A gente vamos descobrir que existe o porcentagem F, que é para substituição de float, e o porcentagem D ou porcentagem I para substituição de inteiros. É o que vocês mais vão usar, né? Então, para este caso aqui, o que está acontecendo? Quando eu coloco esse porcentagem, eu estou dizendo que vai existir uma substituição
E, no caso, a próxima letra vai dizer se é uma substituição de um número inteiro ou de um número float. No caso, o que está acontecendo? Eu quero fazer uma substituição de um valor float. Se eu escrever isso aqui, ó, casa, casa igual a porcentagem F, eu estou dizendo que casa, eu estou querendo imprimir na minha tela que casa, espaço igual, espaço, porcentagem F. Mas lembrando, o que acontece quando eu escrevo porcentagem F é o quê? Se eu escrever porcentagem, eu estou falando, eu quero substituir. Quero substituir o quê? Eu quero substituir o F, ou seja, no caso não o F, no caso o F de float, né? Então, eu quero substituir um float. Então, o que eu faço agora? Quando eu escrever isso aqui no printf, aí o que eu faço? Eu separo a minha string, no caso apenas a minha frase, que está entre aspas duplas, né, que é o meu texto, e coloco a variável que eu quero fazer a substituição. Eu não quero substituir um float? Gato1 não é um float? Então pronto, o que vai acontecer? Ele vai dizer que casa é igual ao gato1. Só que quando eu faço isso aqui, ele não escreve o gato1, porque gato1 é o nome da caixa. Quando eu fizer isso aqui, ele vai imprimir na minha tela não o nome da caixa, e sim o valor que está dentro da minha caixa. Ou seja, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai substituir pelo valor 5.5. Vou até mostrar aqui, ó. Se eu pegar aqui, se eu tentar rodar agora, compilar, tá vendo? Rodou tranquilo. Se eu tentar agora executar, olha o que apareceu na minha tela. Apareceu que casa é igual a 5.5000000. É porque o float, né? Você sabe, né? Um número, ele tem infinitas casas decimais. Só que, tipo, aqui ele não pode colocar infinito, né? Então ele quebra normalmente aqui no oitavo zero, sétimo zero. Mas o que vocês acabaram de perceber é que quando eu fizer, quando for fazer um print na tela e printar o valor de alguma variável que eu estou criando, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sempre chamar o porcentagem F, né, se for um float, ou porcentagem D, se for um inteiro, e colocar a variável do lado o valor do tipo. Ou seja, aqui na porcentagem D, eu tenho que obrigatoriamente colocar um valor aqui que seja inteiro. Eu não posso colocar um float aqui, uma variável float, porque senão vai dar problema. Acho que se eu testar aqui, ó, ele vai dizer que está sem problema, mas acho que se eu der F10, o que apareceu na minha tela, ó, apareceu zero. Porque gato1 não é um valor inteiro. É um valor float, flutuante. Então, tá vendo? Ele botou isso aqui como o primeiro valor existente. Ou seja, ele só pegou um número aleatório. Ele não pegou o valor correto, né? Então, o correto é que eu botar um F. Vocês perceberam isso? Que, tipo, o programa não te avisou que errou. Ele teve um erro, mas ele não apareceu tela vermelha. Né? Esses são os piores erros de tu encontrar. Porque em tempo de execução, vamos supor, tu está fazendo um programa, né, para uma empresa lá, na tua tela como programador, tá perfeito, agramado, estruturado. E lá na tela do cliente teve um erro. Então, o principal, não pode olhar. O cliente não pode, tipo assim, ver o teu erro. Como você está fazendo a prova, né? O professor não pode ver nada de erro. Então, tem que ter uma visão assim, bem aguçada para encontrar esses erros de tempo de execução. Beleza? Tá. Vocês conseguiram entender o que eu fiz? Estão com alguma dúvida? O que vocês acham que vocês não entenderam? Alguma coisa? Eu tô com uma dúvida, assim. Oi. Esse F, ele representa o float, né? Sim. Aí a gente tem presente no código só um float. Sim. No caso de ter mais de um, esse F ele não vai entrar em conflito com duas respostas? Não, porque tipo, aqui ele quer substituir um float, né? Aqui sempre eu vou colocar o valor que eu quero substituir. Aqui ele faz uma hierarquia. Ele vai ler o primeiro float, a primeira substituição da primeiro valor que eu botei aqui do lado, da divisão, né? Ou seja, se eu tivesse aqui gato1, gato2, e escrevo aqui gato2 recebe 5, 5.2? Não, 5 não, vou botar 10.1. Aí eu criei duas variáveis, floats, aqui gato1 e gato2. Se eu escrever aqui gato1, gato2, na ideia eu acho que não vai dar erro. Deixa eu testar aqui, só para testar. Tá, faltou ponto e vírgula.
Tá vendo? Não deu erro. O que vai acontecer aqui? Aqui, o que ele vai falar? Ele não vai dar erro, porque não tá errado. Eu estou dizendo que eu estou criando um textozinho, né? Estou dividindo gato 1 e gato 2. Esse cara aqui que vai substituir, ele vai substituir na hierarquia, vai ser o primeiro valor depois da vírgula. Então, né, no caso dessa vírgula aqui. No caso, ele vai substituir quem? O gato 1. Se eu colocasse... No caso, se eu quisesse aparecer o gato 2, eu teria que apagar esse cara aqui e deixar aqui. Pronto. Agora, nesse momento, se eu fizer agora, F9, F10, apareceria o valor do gato 2, ó, que é 10.1. Se eu colocasse aqui do lado gato 1, não vai dar problema, eu acho. Tenho quase certeza que não dá. Cadê? Sai da minha tela. Cadê? Peraí. Deu erro, peraí. Aqui era uma tela antiga, peraí, desculpe. Aqui. Pronto, tá vendo? Apareceu o valor do gato 2. Ou seja, ele substituiu por esse gato 2 aqui. Ou seja, aqui vai pegar o primeiro valor, que é sempre esse cara aqui, ó. Deu pra entender? Entendi sim, obrigado. Tá, mas se eu quisesse mostrar os dois, eu poderia botar porcentagem F, porcentagem F. Ou seja, esse cara aqui substitui por esse, e esse cara aqui substitui por esse. Deixa eu testar agora. Se eu compilar e executar. Tá vendo? Ou seja, esse primeiro cara aqui substituiu por 10,1, ó, que é o gato 2, e 5,5 é o gato 1, que é esse cara aqui, que é esse valorzinho aqui. Pronto. Entendeu? Tá, deixa eu ver aqui. Seria bom se os executores de programa corrigissem automaticamente antes de executar o código, por exemplo, como um corretor de palavras do celular. Exatamente. Isso, quer dizer, o Dev++ é aquela coisa. Como a gente trabalha com C, C é um bagulho que ele é antigo, ele é... Porque a questão do C é que ele quer ser o código mais rápido que existe. Quanto mais tu pede coisa para fazer o teu programa, mais lento ele vai ser. O C, a qualidade do C é porque ele é rápido. Se você for executar alguma coisa, ele executa muito rápido. O Python não. O Python ele é o que tu tá querendo que existisse, que é se fosse um corretor de palavras. Normalmente o Python, tu pode baixar várias extensões no teu computador e ele faz esse tipo de coisa. Tipo, ele corrige, se tu errar uma besteira, ele faz a correção tranquilamente. Tu não precisa usar ponto e vírgula. Sim, tipo, para erro gramatical, ele meio que grifa embaixo. Aquele grifozinho vermelho. Aí te ajuda muito. Com a prática, quando vocês vão evoluindo pegando outras linguagens, vocês vão aperfeiçoando mais ainda esse olhar de correção. Pois é. Não sei. Ah, tá. Vamos fazer algumas coisas interessantes. A questão de matemática, né? Eu ia te pedir para tu abrir lá, não sei se tu já abriu, enfim. Mas é só abrir aquele parte do slide que mostra os tipos de variáveis e qual é a diferença de cada um. Você já mostrou? Pois é, peraí. Eu não sei onde colocar. Isso. Não. Tem um que é só os tipos. Calma aí. Isso. Essa parte. Perfeito. Era isso que eu tava procurando, tinha achado. Eu tava procurando na base da mão. Ó. Isso aqui, que tipo, a gente falou que a gente criou umas variáveis, né? Que os inteiros, os float, que é o que de verdade vocês vão usar. De verdade, esses outros dois, tirando o char, só que esse aqui, ele é um pouco difícil, ele não é pra te utilizar agora, porque ele vai precisar que tu aprenda um negócio específico do C, que é vetores. Então, nesse momento a gente não vai explicar bem, mas na ideia... O char, ele é para tu printar, ele para armazenar texto. Ele armazena qualquer tipo de texto. Inteiro, é aquilo que eu te falei. Inteiro varia do menos infinito até o infinito. Qualquer valor entre infinito a mais infinito. Só que não tendo casa decimal, ou seja, não tem um valor quebrado. Float é igual ao inteiro, só que com valor quebrado. Ou seja, o 3 que era para o inteiro, o float não é 3, é 3.0. Sempre vai ter, para ele vai aparecer o ponto. E double é o que eu... Isso aí tá errado, tá não? Double... Peraí, é double... Não, double não é aquela questão de verdadeiro e falso, não? É true and false? Não, tá certo. Acho que é bool, que é pra true e false. Ah, tá.
É que eu, mano, Tá certo. eu nunca usei Double. É na minha cabeça. Eu uso Double, mas não no linguagem C. Mas, tipo, o Double, eu na verdade sou mais familiarizado com o Double ultimamente. Porque, sei lá, acho que aprendi com Double. É, tipo assim, Na prática é a mesma coisa que Float, mas. assim, enquanto aqui em programação, cara, vocês não vão usar isso. Vocês vão usar o quê? O que mais vocês vão aprender é isso aqui. É inteiro e float. O que mais vai aparecer na tela de vocês? Inteiro e float, inteiro e float. Já só vai aparecer lá pro final, porque aí vocês vão aprender a usar vetores, aí vocês vão aprender a escrever texto com vetores. Porque nesse momento não vale muito a pena mostrar, porque dá muito problema. No C dá problema escrever texto. Não. O pra true ou false, eu não sei como é que escreve em linguagem C, mas ele é um booleano. Vai ser tipo isso aqui, ó, acredito. Quase assim mesmo. É boa. É outro tipo, né? Que aí pode escrever verdadeiro ou falso. Que também vocês quase nunca vão usar na vida de vocês. É algo muito específico e é meio inútilzinho. Eu usava para fazer loops. Sim. É como eu disse, tipo, se tu tá numa programação profissional, né, que precisa uma eficiência, se tu precisa verificar uma veracidade de se isso for verdadeiro, se isso for tá acontecendo, se tu usar um int, vamos dizer, se int for 1 ou se int for 0, praticamente funciona, né? Mas teoricamente na parte técnica, entendeu? Estaria errado. Então é bom você conhecer esses tipos, justamente para tu usar exatamente o tipo que está precisando. E tu não precise. Pronto, o inteiro ele pega qualquer inteiro, todos os inteiros possíveis. Se tu tá usando só 2 números, tu tá gastando memória, entendeu? Então é mais para isso que serve os tipos de variáveis. Para tu poupar, ficar aquele programa limpo, bonito, organizado. Pode continuar. Pois é. Acho que a gente vai até isso aí, né? Não? Que explicar. É isso mesmo, pode prosseguir lá para aritméticas. Pois é, isso aqui que tá caso de explicar é que vocês vão utilizar na parte mais matemática. A gente vai ter o sinalzinho de mais para somar, sinal de menos para diminuir. Esse sinalzinho aqui é o sinal de multiplicar, para quem não conhece. A barrazinha serve para dividir. E o porcentagem, no caso, quando eu não estou utilizando essa porcentagem em um texto entre aspas, o significado dela é diferente. No caso, quando a gente não utiliza ela dentro da entre aspas, o significado dela na verdade, é uma divisão que sempre vai voltar o valor do resto. Ou seja, 5 dividido por 2, deixa eu ver, não. Tipo, 3 dividido por 1, o valor é 3, né? A resposta é 3. Ou seja, o resto. É 3, mas o resto é 0. É isso mesmo. Ou seja, isso aqui só vai mostrar o resultado do resto. Essa aqui então são uma questão de relação. Como a gente falou, né? O sinal de igual aqui na parte de programação não significa igual pra gente, né? O igual que seria pra gente é igual. Ou seja, se eu quiser falar que casa é igual a 2, eu preciso falar que casa é igual a 2. Aí ele vai falar que o valor é igual. Quando eu quero perguntar se casa é diferente de 2, eu coloco uma exclamação do lado de um igual. Isso aqui é o sinal de maior que e menor que. Menor ou igual, maior ou igual. Tranquilo, né? Acho que ninguém tem dúvida. Qualquer dúvida, manda aí. Essa parte aritmética é meio que prática, entendeu? Eu quero 2 números, preciso somar, como é que é mesmo? Será que enfim, você vai praticando. Agora, todos essas nomenclaturazinhas, vocês vão precisar saber, entendeu? A prova para os exercícios, essa parte é a básica, tipo, usem tudo. Mas, como eu te falei, não fique... No início é uma decoreba, mas com o passar que vocês vão sempre programando, sempre pensando na mente do programa, fica natural, entendeu? É algo que meio que com o tempo vai ficando fácil, entendeu? Vai fazer sentido. Por enquanto parece mesmo uma decoreba, mas vocês vão precisar dessa partezinha. Pois é. Mas por enquanto esse mesmo um decoreba. Vocês não vão conseguir aprender mesmo de verdade agora, mas com o tempo que vocês treinando, vocês vão conseguir aprender.
Bom, aqui temos as variáveis lógicas, que no caso vocês vão utilizar isso aqui quando for para o sistema condicional, que eu acho que não vai dar tempo para explicar condições, mas isso aqui vocês vão utilizar. Isso aqui, quando coloca dois e comerciais, isso aqui vai significar e, tipo, eu e você. Quando eu quero escrever só e, que no caso eu quero fazer uma pergunta, assim, eu e você vamos para casa, tipo, eu estou perguntando, né? Agora, esse i, na programação, a gente fala como esse dois é comercial. Se eu quero perguntar eu ou você, vamos, para colocar esse ou, a gente coloca duas barrazinhas assim. É só para fazer algumas perguntas de condições. E essa porcentagem aqui isso é, pronto, exatamente. Esse se e o se não são condições que a gente vai utilizar. Isso aqui são valores que são coisas que vamos ter que colocar nas condições. A condição se vai ser conhecida como if, né? E o se não é o else. Aí, isso aqui a gente vai utilizar depois. Isso aqui agora a gente não usa, mas é só para dizer que é não. Tipo, não casa. A gente bota não, depois escreve a variável casa. Mas não, o que eu vou utilizar vai ser isso aqui. É esse cara e esse carazinho aqui. Na prática, vou mostrar aqui na parte de código, é isso aqui. Eu não escrevi gato 1 e gato 2. Eu quero a soma. Soma igual a gato 1 mais gato 2. Ou seja, se eu escrever aqui soma, aqui tem que lembrar que eu tenho que escrever aqui soma bem aqui, ó. Soma. Ou seja, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando uma variável soma. Ela vai receber, ela não é igual, ela vai receber o valor de gato 1 mais gato 2. Fecha parênteses. Ou seja, para vocês, o que é que vai aparecer aqui em soma? Quando eu imprimir na tela. Tá. O que vai acontecer aqui? Isso aqui é um valor de soma, né? Então, isso aqui vai, ou seja, imprimir na tela gato 1, gato 2. Aí na próxima, eu declarei gato 1, gato 2. Depois, na próxima linha, ele declarou soma. Pulou. Gato 1 agora recebeu o valor 10,1. Depois, gato 2 recebeu 10,1. Depois, próximo linha, gato 1 recebeu 5,5. Ou seja, na caixa gato 2 tem 10,1. Na caixa gato 1 tem 5,5. Agora o que eu fiz? Como eu criei uma variável soma, que eu poderia ter colocado ela aqui, eu só vou aqui só para mostrar para vocês que também dá certo. Mas se eu criar aqui, eu falei que ela vai receber, vou dar entre parênteses para mostrar mais bonitinho. Também funciona. Mas tipo, tá acontecendo. A soma vai receber o valor, a variável soma, a caixa que se chama soma, vai receber a soma de gato 1 mais gato 2. Quem é gato 1? Gato 1 é 5,5. Quem é gato 2? 10,1. Ou seja, se eu quiser imprimir na tela o valor de soma, a soma tem que ser a soma disso aqui. Que vai ser o quê? 16,6, né? Não, 15,6, né? Que é 10,1 mais 5,5. É para ser 15,6. Se eu compilar agora e se eu mostrar na tela, ó, mostrar na tela, o 15,6. Deu para entender? Tá. A gente pode fazer outras coisas, né? A gente pode fazer tipo uma subtração, ó. Tranquilo. Eu peguei 5,5, subtraí de 10,1, ó. Deu 4,6. Posso fazer multiplicação, também funciona. Se eu multiplicar, dá 55,553. Se eu pegar, fazer uma divisão, também dá certo. Tá vendo? Fiz aqui a divisão.
E se fizer porcentagem, ele vai mostrar o resto da divisão. Se eu botar isso aqui. Tá, eu acho que deu errado. Peraí. Invólucro operação, float, float. Deixa eu ver, vou testar aqui um negócio. Peraí, vou testar aqui. 14, porcentagem, gato. Deixa eu testar isso aqui. Não, não. Eu acho que é só se eu colocar um valor numérico, tenho quase certeza. Tem um negocinho quando eu posso usar isso aqui. Você lembra, Daniel? Como é mesmo? Tenho quase certeza que tem uma divisãozinha que a gente coloca. Vai porcentagem, porcentagem. Não lembro se é assim. No caso, você quer dividir? É, no caso, pra mostrar o resto da divisão. Ah, sim. Não sei. Ah, eu esqueci agora de verdade. Eu lembro que era porcentagem, mano. Normalmente eu fazia se a porcentagem era igual. Será que você tem que, tipo, se declarar a divisão? Botar o dividido? Opção, tipo float, int, que é binário, operador. Ah, acho que eu sei. Será que é isso aqui? Eu acho que é. Não, mas pera. Mas se botar só um ponto zero aqui. Estranho. Ah, Não, é não. tá certo, tá certo. É porque só funciona com um inteiro, assim. Ó. Hum, É, entendi. Mas é só isso mesmo. É a variável, aí porcentagem variável. sim, sim. É verdade, pô. Porque isso, quando quer calcular coisa, no caso, não faz sentido não. O resto é quando tem números quebrados. Então não tem como tu calcular o resto de algo quebrado. Não faz sentido. Tem que ser um número que não é quebrado pra tu tirar um resto. Sim, sim. Porque o resto é o valor quebrado que tu tá tendo. Uhum. Isso é. Beleza. Tá. Deu pra entender mais ou menos? Todo mundo entendeu? Tranquilo? É, tá. A condição, né? No caso. Isso. O Isaac fez uma pergunta do sim ou se não, mas aí entra nos condicionais, né? Não, é porque, tipo, é o que eu tava falando, aí ele se lembrou do sim e se não. Que no caso é o que não tinha falado Uhum. ainda, né? Sim, sim. Ah, uma coisa, mano, então tem que explicar. Acho que eu tenho que explicar logo. A gente não explicou isso aqui. O que a gente tá fazendo? A gente falou que, tipo, teste, a gente criou, tipo, int teste. E uma variável teste, né? Tipo, o que a gente tá fazendo aqui? Quando a gente quer colocar um valor na variável teste, a gente sempre escreve na tela de código, né? Só que a gente também pode fazer o quê? A gente pode fazer o computador te perguntar perguntar assim, qual valor eu coloco em teste? Eu posso fazer o computador perguntar para mim. Como é que eu faço isso? O que normalmente a gente faz? A gente escreve um printf, que é pra gente saber o que está acontecendo. Tipo, escreva o valor de teste. Beleza? Isso aqui tá conseguindo. Ou seja, isso aqui ele tá escrevendo na tela, ele tá só escrevendo na tela. Ou seja, se eu rodar o código, rodou o código, escrevo o valor de teste. Mas eu não posso fazer nada. Mas eu quero colocar um valor em teste. Que agora, se eu botar aqui um printf, o valor de teste é porcentagem de vírgula teste. Só que eu vou colocar um barra nzinho que eu não coloquei. Barra n. Ah, pra vocês, ó, esse barra nzinho aqui é pra ser quebra de tela. Eu acho que agora vai funcionar. Quebra de linha, no caso, tá vendo? Ficou escrever o valor de teste, o valor de teste é zero. Por que esse zero aqui? Ele está dizendo que teste está como zero por causa que é o primeiro valor. Então ele está só botando um valor aleatório. Né? Ou seja, mas eu quero colocar o valor em teste, eu quero que o computador abra a tela para poder escrever um valor para teste. Então o que, é que a gente faz? A gente vem abaixo da linha da pergunta, né? Escreve isso aqui, ó. Scanf.
Aí, o que esse SKF faz? Tu tem que colocar o valor da variável que tu quer colocar, ou seja, o tipo, quer dizer, não o valor, o tipo dela. A gente não quer escolher um valor para o teste. O teste é o quê? É um inteiro. Então é o quê? Porcentagem D. Ou porcentagem I, também funciona. E agora a gente tem que colocar. Sempre, não se esqueça do comercial, sempre tem que colocar esse valorzinho e colocar a variável que vai receber o valor. Ou seja, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo. Esse cara aqui, ele vai fazer uma pergunta que vai ser impressa na minha tela. Ele vai fazer ou seja, eu estou colocando aqui o texto para dar pergunta, escrever o valor de teste. Aqui ele vai receber o valor. Aí eu preciso colocar a variável que vai receber o valor, que é o teste, e colocar o tipo dela, que é porcentagem I, que no caso é de inteiro. Aí, ou seja, não, aí, isso aqui sempre vai ser a formazinha para colocar, coloca ponto e vírgula, né? Você vai ser desse jeito aqui para poder fazer essas perguntas. Sempre desse jeitinho. Então agora, se eu quiser imprintar na tela, o que está acontecendo? Tá vendo o que aconteceu? A minha tela ela não desligou. Apareceu, ficou esse jeito aqui, ó. Ele tá pedindo para eu colocar um valor. Então, se eu escrever agora um valor, se eu escrever 5, tá vendo? Ó? O valor de teste é 5. Ou seja, o computador que ele fez, ele leu essa linha, leu essa, leu essa, leu essa, pronto, passou para cá, declarou a variável, printou na tela, escreveu um teste e parou aqui. E ele esperou que eu escreva um valor para teste para pular para a próxima linha. Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei e escrevi um valor. Quando escrevi 5, pronto, agora ele aí deu Enter, agora ele recebeu um valor. Aí ele pulou a linha e veio para cá. Ele falou o quê? O valor de teste é. Aí eu substituí o valor de teste. Quem é esse teste? Teste é o valor que eu escrevi, que eu tinha impresso na tela. Ou seja, é esse valorzinho que eu escrevi bem aqui. Aí ele printou o teste. Deu para entender? São as chamadas funções de entrada e de saída. O scanf, né, é uma função de entrada. Ele vai parar o programa, né, para esperar que entre alguma coisa no computador, tipo, tá entrando. Já o printf ele vai sair, é o valor de saída, uma função de saída, porque ele vai mostrar ao usuário o que está acontecendo, alguma coisa, uma informação, tipo, vai sair. E, é isso. Pronto. De básico mesmo, era isso aqui mesmo. Que é o assim, que nós vamos usar mesmo de básico, é o printf, o scanf. Não esqueçam que se você sempre colocar esse é comercial, ó, se você acontecer. Eu não coloquei o comercial, né? Se eu der F9, ele não deu erro. Mas pode ter certeza que é um dos piores erros que existe é quando eu não coloco esse comercial. Que eu acho que agora se eu executar o código, ó, vai acontecer. Eu acho que se eu botar o valor 5 agora, o meu código literalmente travou e não escreveu mais nada. Já deu um travamento e não escreveu nada. Por quê? Porque eu não defini, eu não fiz a chamada para o valor teste. Ele não conseguiu encontrar a variável teste no meu código. Entendeu? Ele obrigatoriamente, para ele procurar o scanf, para ele procurar alguma coisa, obrigatoriamente ele vai ter que ser colocado esse e-comercial. Se não colocar, ele não consegue encontrar a variável teste no teu código. Então, se eu fizer isso aqui, ó, agora para comercial, se eu escrever o valor 5, ele printa normalmente, tranquilamente. Então, é uma coisa que normalmente o pessoal bem esquece, que é esse comercial. Ninguém pode esquecer. Tranquilo? É. Foi um negócio que eu não falei que eu fui rapidinho, mas ó, lembrando, ó, se eu não tivesse colocado esse barra N, o que aconteceria? Se eu printasse na tela, escrevesse 5, ó. Ah, na verdade ele deu certo. É que o barra N ele é mais pra fazer quebras, tá vendo? Se eu escrever isso aqui, eu acho que ele vai fazer várias quebras. Tenho quase certeza. Vou testar aqui. Tá vendo? Aí aumentou o espaço. Esse barra N aqui só serve pra tu poder dar um espaço. Ele dá uma quebra de linha. Parágrafozinho? Tá. Ou seja, aqui tem 5 espaços que eu botei. Que foi feito por esse carazinho aqui. Tá, eu acho que agora a gente pode ir pra condição, né?
Daniel, tu acha que precisa de alguma coisa para explicar? Não está perfeito. Tá. Condição, ele é mais um trabalho de fazer uma pergunta, entendeu? Tá. Bora falar aqui. Vamos dizer, né? Para passar na matéria, você precisa ter uma nota maior que 7, né? Obrigatoriamente, para tu passar, tu precisa de uma nota maior que 7. Então, o que eu posso fazer? Vamos fazer um programa que ele pergunte uma nota. Uma nota, ela é um número float, né? Todo mundo sabe, né? Que a nota pode tipo 10, 10.1 ou 9.1, 9.2, também que a gente sempre tira. Então, bora fazer aqui. Escreva a sua nota. Beleza? Aqui tem que ser um F, né? E aqui tem que ser a variável. Tá. O que está acontecendo? Eu quero fazer assim. Se a nota dele for menor do que 7, ele não passou. Se a nota dele for maior que 7, ele passou. Então, você passou. Peraí, deu erro. Peraí. Você não passou. Beleza. Se eu fizer o meu programa desse jeito aqui e der um F9, caso F9 não, no caso, se eu compilar e rodar, se eu tirar uma nota 8, ele vai escrever: você passou, você não passou. Ou seja, ele não está conseguindo saber, ele não está meio fazer uma condição. Porque, tipo, para dizer se eu passei, eu preciso ter uma nota maior que 7. Ou seja, menor que 7 eu não passei. Só que ele está imprimindo as duas respostas. Isso não pode acontecer. Eu preciso fazer uma estrutura que meio que faça uma pergunta, né? Que é, dependendo da nota, ele vai escrever um texto. Ou seja, se você escrever uma nota tal, ele vai dar uma resposta tal. Se eu escrever uma nota ou se eu escrever outra nota, ele vai dar outro texto para essa nota. E é isso que a condição faz. Ou seja, o que a gente faz na estrutura de condição? As condições, elas existem, as condições if, else. Tem acho que é else if, ou é if else, acho que é if else. Se não, aqui é o if else. No que eu me lembro, são essas três que a gente existe. Isso aqui é o se, isso aqui é o se não, isso aqui é o se não, se. Acho que não, eu acho que é se não, se, eu acho que é else if. Se não, se. Acho que é assim. Ou seja, ele vai fazer uma pergunta. Vamos construir aqui do zero. Vai. São essas duas estruturas. É o se não e se não, se. Beleza. Se. A gente coloca, abre parênteses e coloca a condição. Qual é a condição que a gente coloca aqui? Para dizer se passou? Para saber se o cara passou, eu escrevo. A condição é que a nota seja maior que 7.0. Se a minha nota for maior que 7.0, então eu quero fazer o quê? Eu quero que imprima da tela. Você passou. Meu código vai funcionar? Vou testar aqui. Deixa eu escrever a nota 8. Você passou, mas de novo escreveu. Você não passou. Mas o que aconteceria se eu escrevesse uma nota menor do que 7? Escrevi um 5. Ou seja, para notas menores do que 7, como eu escrevi um 5, o meu código funciona. Ou seja, ele só escreve que você não passou, porque você de verdade você não passou. Beleza? Deu para entender? Só que se eu escrever uma nota maior do que 7, o que está acontecendo? Se eu escrever a nota 8, ele vai escrever as duas coisas. Você passou e você não passou. Porque o que está acontecendo? Quando o teu código escreve aqui a nota, e tu escreve uma nota aqui, vamos dizer que eu escrevi um 8, né? Para como a minha nota. Então, ele vai vir para cá. Ele abre a condição. Condição. A minha nota é maior do que 7? Verdadeiro ou falso? Minha nota não é 8? 8 não é maior que 7? Verdadeiro. Se é verdadeiro, então ele escreve você passou.
Quando ele termina isso aqui, ele pula para a próxima linha. Então ele vem para cá, não tem nada, e pronto, aparece essa linha. Você não passou, então ele vai escrever essa linha aqui e vai escrever essa. Só que o que acontece quando eu escrevo a nota menor do que 7? Se eu escrever aqui um valor de nota 5, então ele vem para cá e vem a pergunta, condição. A minha nota é maior que 7? Ou seja, 5 é maior do que 7? Falso. 5 não é maior que 7. Isso é falso. Se é falso, então o que ele faz? Ele pula a condição, ele vem para cá e vai para a próxima linha. Então, vai para essa linha, não tem nada, e vem para cá. Você não passou, ele vai escrever essa tela aqui sempre. Ou seja, essa condição aqui só está funcionando para notas, ou seja, essa condição só acontece quando a nota é maior que 7. Para acontecer desse texto aqui não aparecer sempre, o que a gente faz? A gente coloca o else, que é esse carinha aqui. Ou seja, eu vou colocar a segunda resposta caso essa nota aqui seja falsa. Esse cara aqui. Pronto. O que está acontecendo? Se minha nota for maior que 7, ele escreve isso aqui. E pula para o final. Ele não lê esse cara aqui. Ele nunca vai ler esse cara aqui. Então ele pula para cá. Pronto. Então ele vai começar a rodar o código daqui e voltar para cá. Agora, se essa nota aqui for falsa, ou seja, se eu vou escrever com a nota 5, 5 é maior que 7, falso. Se for falso, ele pula para o else. Sempre o else só vai rodar quando o meu se for falso. Se meu se for falso, obrigatoriamente vai para o else. Se meu se for verdadeiro, se tiver aqui essa condição for verdadeira, ele pula o else. Ou seja, ele roda o que está dentro do if e pula o else. Vem para cá. Deu para entender? Ou vocês estão com dúvidas? Pois é, se eu tentar rodar aqui meu programa, você escreveu o número 5. O que aconteceu? 5 é maior que 7? Falso. Pulou o if, veio pro else. Então escreveu, você não passou. Mas, se eu colocar um valor 8, ou seja, um 9 também, que passou, né? O que aconteceu? Ele veio para cá, nota 9 é maior que 7, verdadeiro. Então escreveu, você passou, e pula o else. Pronto. Literalmente, condições são isso. Eu posso fazer também o se não se, que é esse cara aqui. Se não se. Se a minha nota for igual a 7. Aí, printf passou raspando. Ou seja, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Se minha nota for maior que 7, você passou. Se for falso, ele pula para else if. Se não, se minha nota for igual a 7, passou raspando. Aí, se também isso aqui for falso, aí ele vai pular para o else, que é o se não. Ou seja, se tudo aqui tiver como falso, ele sempre vai cair numa resposta final, que é o... Aí no caso aqui vai ser você não passou. Ou seja, se eu rodar meu código... Pera, deu erro aqui. Ah, tá, faltou ter printf. Então, se eu rodar meu código aqui, ó, se eu colocar um 10, você passou. Se eu colocar um 5, você não passou. E se eu colocar um 7, você passou raspando. Porque você nem foi uma nota maior que 7 e nem foi uma nota menor do que 7. Foi uma nota igual a 7. Então, ele vai escrever você passou raspando. Pronto. A ideia era isso. Tem alguma coisa para falar, Daniel? Algo a mais em relação a... Não, é isso mesmo? Os condicionais. Olha, vocês percebem... Só para complementar. Vocês percebem, tem algumas regras que chamam de boas práticas na programação. Esse último else que ele fez, ele poderia ter colocado outro if, tipo, if nota menor ou igual a 7. Funcionaria da mesma forma. Só que ia continuar a mesma quantidade de linhas
Entretanto, é meio que feio, entendeu? Na programação tem umas boas práticas que faz com que esse código fique mais legível. Quando vocês mandarem para o professor, tipo, ele vai entender mais como está funcionando. Na minha época, eu acho que ele lia até em formato de texto. O cara era tão crânio que ele lia as linhas de código em ponto texto. E aí fica mais legível, tá entendendo? Então tem umas práticas que vocês podem adotar, para não sendo tipo meio que desnecessário, mas que vai te causar um hábito bom, uma boa prática, um hábito legal. Pois é, assim, daria pra ter escrito, em vez de os ifs, só escrever um if aqui, né? 2 ifs, né? Daria certo também. Acho que não tá errado. Eu acho que vai dar certo. Pois é. Só que por boa prática, né? A gente tem que escrever o else if, que é pra ficar bonitinho. Que é pra ele entender que não são duas condições diferentes que estão divididas. Se ele tá mostrando que só vai acontecer se a outra estiver errada. Ele tá fazendo uma coisa mais contínua, né? Não é E poupa tempo de execução, porque aí ó, ele vai verificar se a nota for 7. Se não for, ele nem executa os outros. Tipo, o else ele corta tudo. Se tiver mais outro if, o programa vai pensar de novo, entendeu? Chamar a variável e tal. Já o else não, ele meio que corta o que vier depois do else. Se não for, então ele nem perde tempo. Aqui, ó. Se escrever com if, deixa eu ver aqui. 16. Acho que vai dar melhor. Ah, deu uma coisa. Deu outra coisa. Mas assim, é um tempo muito pouquinho pra gente, mas se fosse um Não, para não vai. Não vai ser pra gente, né? E é um código muito pequeno. É um código que 20 linhas. Para um código gigante, aí faz uma diferença bem grande. Pois é, e aí, Adriano, tem mais alguma coisa pra falar? Deixa eu ver, tá aqui no slide aqui. Não, era só mesmo sobre boas práticas. Tem algumas regras, porque, tipo, eu acho que eu tô me aprofundando muito em programação. Mas tem uma regra que eu esqueci o nome específico dela, mas é de boas práticas. Quando você for declarar uma variável, vamos dizer, ter mais palavras, deixa eu dizer, casa do João. Ao invés de eu colocar lá, casa do João, tipo assim, o certo para uma boa prática é iniciar com letra minúscula e a partir da próxima palavra começar com letra assim, maiúscula. Isso é uma boa prática. Nunca A prova, isso aqui não vai mudar em nada, mas vamos dizer, um concurso, uma coisa que você está competindo, um programa profissional, eles exigem que as variáveis sejam... Tem um nome específico disso. Mas, enfim, boas práticas que faz sentido. Até na leitura, quando tu lê rápido, quando tá no maiúsculo, tu já facilita, entendeu? Um programa com muitas linhas realmente faz sentido. É verdade. Outra coisa, quando for declarar uma variável, nunca comece com números. Não funciona, tá vendo? Dá erro se você colocar com número. Eu acho que escrever com ponto bem não dá certo. Tem que ser sempre uma letra. Sempre tem que ser uma letrazinha. Então, pode botar número dentro. Porém, se a primeira letra, obrigatoriamente tem que ser... Quer dizer, a primeira letrazinha da variável sempre tem que ser uma letra, não pode ser um número. Então, daria certo isso aqui. O espaço também dá erro, não é isso? Ou ele... Não, acho que ele não lê. Ele separa... Não, esse é espaço entre, como assim, eu estava citando casa do João, não tem como tu separar. Então isso aqui, ó, se você ver nota, ele vai dar errado, porque ele vai entender isso como duas variáveis diferentes, só que sem a separação da divisão. Isso não existe, tem que ter a separação. Agora existe duas variáveis, que é uma variável nota e uma variável tá. Para casa do João, né, como eu escrevi, você escreve do jeito que eu digitei aqui, tudo junto, e é aconselhado botar o letra maiúscula quando for palavra diferente. Não, toda vez acontece, eu escrevo normalmente assim também. Eu gosto de escrever. Pronto, perfeito. Também é uma forma que eu gosto muito. Pois é, aí, nas regras que eu andei estudando, tipo, assim seria para funções. Aí para variável usa... Enfim, é um monte de regra que programador gosta dos kikiki. Pode prosseguir. Pois é, assim, agora tá acabando já o nosso horário. Tipo, o que ele vai mostrar aqui pra vocês é que aqui, ó, vocês vão poder... Falei, vocês vão poder instalar o DevC++, vocês vão poder treinar. E é muito importante que vocês procurem questões. Eu vou ver se eu mando todos os meus negócios, todas as minhas atividades que eu fiz em programação C, eu vou mandar lá no grupo lá geral.
ou com algumas atividades que eu fazia, e alguns textos para vocês poderem utilizar. Tem um livro de C, mas eu acho melhor vocês aprender com tutoriais no YouTube. Acho que vale muito a pena com tutorial no YouTube. Procurem algum professor que explique bem, vocês consigam entender. E tudo que ele ensinar, tentem botar em prática. É algo importante. E também tem sites que fazem desafios, né, de programação que vocês podem utilizar. Visual Code, que é uma coisa que eu queria falar. Visual Code, ele é muito bom, só que ele tem muitas facilidades, que é o que acontece. Na programação computacional, vai ter prova prática. E se vocês aprenderem a prova prática utilizando o Visual Code, quando forem por deve ser mais, porque lá, obrigatoriamente, na prova prática, que é no laboratório, não tem Visual Code, é o deve ser mais, vocês não tiverem um bom entendimento de como é que usa o deve ser mais, vocês vão se lascar. Então, de verdade, se vocês for começar a trabalhar com C e sair, vale a pena usar Visual Code. É perfeito, vocês vão poder utilizar bem. Mas agora, de início, eu acho que vale mais a pena vocês ou só usar o DevC++, que é vocês aprenderem a usar IDE, porque a prova que vai ter de programação, que é no laboratório, não vai ser no Visual Code, vai ser no DevC++. Aí se não tiver aprendizado, não vai dar certo, entendeu? Eu acho que é um problema que tem. É isso. É tipo tu usar uma calculadora do teu colega na hora da prova. A calculadora tem que ser amigo da calculadora, você tem que se familiarizar e saber mexer ali para esse trabalho. É isso. Outra coisa? Como é? Eu não sei mais o que fazer. Acho que é só... Lembrei. Eu indico também os famosos challenges, né? São desafios. Você pode botar no Google desafio ou challenges de linguagem C. Vai aparecer tipo desafios do tipo construa um banco que ele receba tais entradas e faça isso e aquilo e calcule uma cotagem tipo, de quanto dinheiro está armazenado. Enfim, são um desafio bem massa que tu vai exercitando. Ou já que vocês estão muito familiarizados com o GPT, pede para o GPT. Formule para mim um desafio em linguagem C. O desafio, o texto. Não é para ele fazer o programa, não. Só um texto. E aí eu vou programar. E aí fique pedindo para ele melhorar. Tipo, me dê uma versão melhor. Me dê uma versão... O que essa aplicação poderia ser mais difícil. E aí vai fazendo. Você vai fazendo sem olhar a resolução, que nesse desafio do Google tem a resolução no final. Vai fazendo e aí aprendendo junto, entendeu? Linguagem, infelizmente, você tem que exercitar. Só olhando o vídeo, só olhando a gente explicar, parece até fácil, besta. Começa a fazer que vai ser uma aventura massa demais. Pois é. Massa demais. Vou demais programar, tá doido? Vou demais. Papai de automação, ó. Perfeito. Pois é, gente. Dúvidas, colocações, Alguma dúvida? afirmações? Deixar a sua opinião, alguma coisa, como foi o mini curso, foi ruim, foi bom. Não, qualquer coisa, viu? Nós estamos disponíveis no Instagram, qualquer lugar aí, no meio dos corredores, grita, chama, que a gente vai atrás.